Querido amigo, querida amiga, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu quero aproveitar o nosso momento, nesse início de tarde, para transmitir para você a palavra do Salmo 121. E quão belas são as palavras do Salmo 121. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Querido amigo, querida amiga, elevo os meus olhos para os montes. Esse é um de 15 salmos, do 120 até o 134. Esses 15 salmos, eles são conhecidos como os salmos dos degraus, ou seja, salmos em que eram cantados pelo povo de Deus quando, por ocasião das 3 oportunidades que eles tinham todos os anos. Então, numa das oportunidades das 3 que eles tinham para sair da sua casa, ir até Jerusalém, para lá então poder oferecer sacrifícios a Deus e para poder também meditar na palavra de Deus. Então, esse é um dos 15 salmos que o povo ia cantando enquanto subia para Jerusalém. Elevo os meus olhos para os montes. Tem uma razão dessa frase estar ali no Salmo 121. Pois bem, o povo de Deus, é isso mesmo, o povo de Deus, quando tomou posse da terra prometida, as terras de Canaã, a ordem de Deus era que eles eliminassem por completo todos os povos por causa da idolatria deste povo. Mas acontece que isso não aconteceu. Eles não fizeram isso. E daí nós sabemos muito bem que, assim como nós muitas vezes transmitimos a nossa cultura para outros, outros transmitem a cultura deles para nós, não é verdade? Isso é muito normal acontecer. E foi justamente isso que aconteceu. Alguns costumes dos povos cananeus acabaram adentrando e sendo até comum entre o povo de Deus. E observe, o pior de todos os costumes foi justamente a idolatria. É só você conferir. Está lá no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 1 até o 7. E assim como os cananeus, eles realizavam cultos idólatras aos Baalins, ou seja, às várias ramificações do deus Baal, pedindo para Baal e para os Baalins fertilidade para o solo, muitos do povo de Deus, eles também passaram a imitar essa adoração. Está lá em 1 Reis, nós vemos isso de maneira muito clara naquele texto bíblico. Querido amigo, querida amiga, o culto, a adoração idólatra aos Baalins eram realizados em lugares altos, nos altos das montanhas, nos altos dos montes. É preciso entender também que, além desse detalhe, também tem um detalhe da geografia. É isso mesmo. E na Palestina haviam, como ainda há nos dias de hoje, muitas montanhas. E nessas montanhas, devido a essa adoração aos Baalins, facilmente se encontrava um altar para Baal ou outro deus cananeu. 1 Reis 3, Jeremias capítulo 2, versículo 20. Desta forma, olha só, desta forma, nesse contexto idólatra, neste contexto onde muitos adoravam Baal e os Baalins, dentro de uma cultura altamente pagã, idólatra, quando o povo de Deus ia para uma das 3 festas, as quais eles iam todos os anos, aquele povo, enquanto caminhava, subindo, olhando para Jerusalém, em cima do monte, lá onde estava o templo, o Monte Moriá ou Sião,
o povo fazia essa confissão de fé. E a confissão de fé do povo era: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Uma confissão de fé. Uma confissão de fé que o povo dizia: os meus olhos, eles estão voltados para Moriá. Os meus olhos estão voltados para o lugar onde Deus se revela. O meu olhar está voltado para Deus e esse Deus me dá segurança. Esse era o local, Monte Moriá, ou Sião. Era o lugar onde havia sido construído o templo do povo de Deus lá em Jerusalém. Enquanto os cananeus, nas suas aflições, eles buscavam socorro, adorando seus deuses no alto dos montes, o povo de Deus, ele então, enquanto subia para Jerusalém, que era o alto de um monte, o povo de Deus confessava: olha, o meu socorro vem do Criador do céu e da terra. O meu socorro está além daqueles deuses que estão em cima dos montes. O meu Deus é criador dos montes, o meu Deus é criador de todas as coisas. Esta confissão de fé e as palavras desse salmo, Salmo 121, são palavras que mostram o cuidado real e vívido do povo de Deus. Em outras palavras, era como se o povo de Deus andasse com os olhos constantemente voltados para o alto, certos de que não iriam tropeçar, certos de que não seriam feridos, certos de que não iriam sofrer dano nenhum. Tamanha era a certeza do cuidado de Deus para com o seu povo. Eles andavam tranquilos, sabendo que nada, em momento algum, os atingiria. Por isso, eles diziam: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ou seja, em todo tempo, Deus está cuidando dos seus filhos e das suas filhas. O Salmo 121 é um cântico que nos dá como certo o cuidado de Deus. Querido amigo, querida amiga, com base neste Salmo, Salmo 121, é possível que nós façamos uma reflexão sobre o cuidado de Deus versus a idolatria. Por que as pessoas adoram deuses? Por que as pessoas buscam outros deuses? Pois bem, parece-me, pelo que eu acompanho, pelo que eu escuto, parece-me que para cada situação há um ídolo. Para cada situação há um Deus que pode dar a tão esperada resposta a qual aquela pessoa necessita. E isso muitas vezes acaba fazendo com que as pessoas caiam numa idolatria desenfreada. Elas acabam buscando auxílio aqui, auxílio ali, e muitas vezes acabam se esquecendo de que em todas as situações, em todos os momentos, o nosso cuidador é Deus. Querido amigo, querida amiga, eu tenho olhado e pensado assim quando leio este Salmo 121. Eu tenho pensado muito no povo de Deus. O povo de Deus foi escravizado no Egito por 430 anos. E eis que o libertador, que é Deus, ele ouviu o clamor do seu povo, e assim como havia prometido também já para Abraão, havia chegado o momento. E ele libertaria como libertou o seu povo. 3 meses, é isso mesmo, 3 meses depois que o povo já estava livre, que o povo estava lá nos pés do Monte Sinai, caminhando rumo à terra prometida, e Moisés, que havia subido no Monte Sinai e demorava a descer, eis que o povo resolveu fazer o bezerro de ouro, o boi Ápis do Egito. Olha só, eles lembraram lá do boi Ápis do Egito, o deus ou um dos deuses do Egito. Mas é tão espetacular quando nós olhamos para isso, principalmente analisando que apenas 3 meses o povo está livre, mas livre da escravidão, mas talvez preso. E muitos estavam presos, porque nem todos fizeram isso, mas muitos estavam presos à idolatria egípcia. Com as 10 pragas que Deus enviou, a gente pode observar assim que Deus foi
destruindo as bases de todos os deuses egípcios, até que na 10ª praga ele atingiu o cabeça dos deuses dos egípcios, ou seja, o próprio faraó, a família de faraó, o filho de faraó foi atingido. E o povo de Deus presenciando tudo isso, diante de um fato, quando Moisés está demorando em descer do Monte Sinai, o que eles logo fazem? Eles não clamam a Deus, eles não estão aguardando pacientemente em Deus, eles simplesmente, espera aí, o boi ápice. Vamos voltar a adorar assim como muitos adoravam lá no Egito. Moisés desceu do monte porque Deus o avisou, e ele então acabou quebrando as duas placas de pedra que Deus com seu dedo havia escrito os 10 mandamentos. Querido amigo, querida amiga, Deus, ele pede, compartilhe o amor. Mas Deus de maneira nenhuma aceita que nós compartilhemos o nosso juntar de mãos. De maneira nenhuma Deus quer que nós compartilhemos o nosso dobrar dos joelhos, o nosso erguer os olhos para outros deuses. Isso Deus não quer. Deus deseja que eu compartilhe bastante coisas, mas a adoração ele não quer que eu compartilhe com mais ninguém. Por isso Deus disse, e também Deus diz a nós, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Deus, ele é Deus e não aceita repartir a sua adoração com nenhum outro. Só Deus é para ter a minha adoração. Deus requer a minha adoração e ele é ciumento quanto a isso, se nós assim podemos dizer. Deus não quer que eu dobre os meus joelhos para ninguém, porque todos são criaturas. Todos são criaturas e Deus é criador. E isto o povo deixava muito claro quando o povo dizia, eleva ou confessava a sua fé, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Querido amigo, querida amiga, adorar somente a Deus. Deus disse para o seu povo e diz a nós também, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Eu sei que muitas pessoas acabam entendendo as palavras deste segundo mandamento com simplesmente o jargão, ai meu Deus, é como se, ai meu Deus, está tomando o nome de Deus em vão. Calma que precisamos ir um pouco além disso. Tomar o nome de Deus em vão é, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Quer dizer, quem é o meu Deus? Deus. Mas muitas vezes, no momento da dificuldade, no momento do problema, no momento do aperto, na tribulação, é melhor eu fazer isso em determinado lugar, é melhor eu buscar determinada solução. Eu estou tomando o nome de Deus em vão, porque eu estou deixando de confiar em Deus num momento difícil. Eu estou deixando de confiar em Deus num momento delicado da minha vida. Eu estou deixando de olhar e de continuar olhando para o meu Deus. Querido amigo, querida amiga, quando as pessoas deixam de orar para Deus, elas tomam o nome de Deus em vão. Quando elas passam a adorar para outros, ela está tomando o nome de Deus em vão. Não é simplesmente o ai meu Deus. Porque dependendo da situação na qual você diz ai meu Deus, ela até pode ser uma verdadeira e adequada oração. Querido amigo, querida amiga, Deus disse ao seu povo e diz também a nós, santificarás o dia do descanso. Deus, ele deseja que os nossos ouvidos estejam atentos à sua palavra em todos os momentos da nossa vida. E o povo está indo para o templo cantando, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E esse Deus, ele tem um recado muito especial para me dar. Mas sabe, hoje em dia as pessoas dizem que estão recebendo revelações no alto do monte. Só tem um lugar onde Deus se revela, no monte de páginas, na sua palavra.
na Bíblia. Querido amigo, querida amiga, eleva os meus olhos para os montes. Deus, Ele é quem cuida de maneira muito especial dos seus filhos e das suas filhas. E esse Deus que cuida é o Deus que tudo criou. E esse Deus que tudo criou, esse Deus que cuida, é o Deus que se deu a conhecer no alto do Monte do Calvário. E lá no Monte do Calvário, com Jesus de braços abertos, lá nós vemos o grande cuidado de Deus comigo, contigo, com todas as pessoas. Ele veio nos socorrer da maior e pior tragédia, a condenação eterna. Querido amigo, querida amiga, confessar, assim como o povo confessava, eleva os meus olhos para os montes, é enfatizar, sim, Deus cuida de mim. Inclusive nessa situação que eu estou agora, inclusive neste momento pelo qual eu estou atravessando agora. Deus cuida de mim. É uma confissão muito bonita. No mundo tão consumista e no mundo tão materialista como é o nosso, no mundo que pensa em possuir todas as coisas. E Jesus, ele nos recomenda, e Jesus é aquele que mostra o verdadeiro cuidado de Deus por nós. É o Jesus lá do Monte Calvário, aquele que morreu, aquele que foi morto pelos nossos pecados, mas aquele que ressuscitou. E esse Jesus, ele diz, olha, não ande aí tão ansioso pelos bens materiais, pela comida, porque Deus, ele sabe das nossas necessidades e ele nos dá abundantemente tudo o que nós necessitamos. Leia aí na sua casa Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34 e também Filipenses capítulo 4, versículo 6. Mas sabe de uma coisa, querido amigo, querida amiga? A ansiedade pelas coisas desta vida tem conduzido milhares de pessoas aos montes. Milhares de pessoas aos montes, mas tem afastado também milhares de pessoas do Monte do Calvário. O apóstolo Pedro, ele escreveu na sua carta que os cristãos, eles precisam se lembrar constantemente que eles são peregrinos e forasteiros nesse mundo. 1 Pedro 2, versículo 11. E como tal, sendo peregrino, sendo forasteiro, neste mundo, eu estou numa caminhada rumo a Jerusalém celestial. E eu, como vou caminhar? Com os olhos erguidos, certo do cuidado amoroso e misericordioso de Deus. Nessa caminhada, mesmo que seja cristã, ela é uma caminhada marcada por momentos difíceis, por momentos de tribulação. Jesus disse, João 16:33, no mundo vocês vão passar por aflições. No entanto, querido amigo, querida amiga, há um Deus olhando para mim. E o salmista disse, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Continue caminhando. Não dormitará aquele que te guarda. Ele não dorme, ele não cochila. Deus está atento. Deus está atento. Ele não é desatento. Eu sou um cara muito desatento em muitas coisas, mas Deus é um Deus atento, sim, muito atento. Deus, ele tem uma agenda, querido amigo, querida amiga. E sabe qual é a agenda de Deus? A agenda de Deus é estar ocupado da tua agenda. A agenda de Deus é estar ocupado com a tua agenda. É estar ocupado com a nossa situação. Por isso, eu quero terminar dizendo para você o que escreveu o apóstolo Pedro. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Querido amigo, querida amiga, Deus te abençoe. Deus te guarde firme na fé. Forte abraço, muito obrigado pela audiência de todos vocês que estão aí me acompanhando neste momento de reflexão na palavra de Deus. Muito obrigado. Olha, abraços a vocês, até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe. Tchau, tchau.